E aí, boa noite. Esperando entrar aqui, esperando aparecer mais pessoas para a gente começar a nossa live. O André já está chegando. E aí? Oi, aqui. E aí, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite. Vamos chegando, Oi, vamos chegando. O pessoal está chegando aí, Débora. tudo bom? Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal ir chegando, que aí a gente começa, a gente se apresenta, né? Porque tem pessoas no meu Instagram que não conhecem a André e tem pessoas no Instagram de André que não me conhecem. E aí a gente se apresenta, faz as introduções e aí a gente começa o nosso conteúdo aqui, que é bem bacana e que muita gente precisa conhecer ou aprender um pouquinho mais, né, Del? Isso. O pessoal tá aí, saudade tá aí também. A pandemia tá deixando a gente tudo longe. Oi, boa noite, crianças. Doutora Jaredes já tá online. Doutor João, Lenira, beijo, Só, Lenira. Lenira, beijo, Leni. Só fazer uma pontuar aqui, ó. Quem quiser fazer pergunta pra gente, tem um espaçozinho do lado dessa barra de comentários, como se fosse duas cartas com uma interrogação. Aí vocês podem clicar nessa interrogação, fazer a pergunta, que essa pergunta fica salva pra gente. Aí a gente não perde a pergunta que vocês fizerem aqui nos comentários. Pergunta, clica aí na interrogação, a pergunta vai direto para André e para mim, e aí facilita aqui na hora da gente selecionar as perguntas para nossa Tomara que live. eu fique aí. Lore, Vamos lá então, eu acho que já tem um número bacana para a gente começar. bom, Tem gente reclamando aqui que não está aparecendo o ponto das perguntas. Talvez o seu Instagram não esteja atualizado, viu? Porque aqui tá aparecendo. Tá aparecendo para você e Andréia. não, para mim não tá aparecendo também, não. Para mim tá aparecendo aqui do lado. Mas vamos lá então. Vamos Vamos começar a sim. nossa live. Nossa live vai de 7 da noite até as 8. Então não fique preocupados com as outras lives depois, que ninguém vai ficar à mercê de nenhuma live não, tá bom? Só um Gente, minuto. Vou tentar melhorar aqui o é, volume. Pronto. então vamos lá. Galera, boa noite, primeiramente. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado desde 2016 e trabalho com mediação de conflitos desde 2000 pela Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça. Estou muito feliz desse espaço aqui de estar para falar um pouquinho sobre mediação de conflitos para vocês. É claro que a gente não vai conseguir esgotar todo o conteúdo em uma hora, mas é uma oportunidade para quem já conhece a matéria e para quem ainda não conhece, para a gente debater um pouquinho sobre esse tema. Trabalho também com a Andrea realizando mediações desde 2017 e é um trabalho muito gratificante para a gente. Então, me apresentei, a Andrea se apresenta um pouquinho para a galera, pessoal. Bom, gente, como o doutor Rodrigo já mencionou, eu sou a Andrea, né? Sou pedagoga, sou advogada, trabalho com mediação desde o ano de 2017. Para mim é uma experiência maravilhosa. Não tive contato com a mediação durante o período em que eu fiz o curso de Direito, né? Chegou para mim de presente e, assim, me identifiquei bastante. E hoje nós iremos falar um pouco, conversar um pouco, na verdade, né, sobre o que é a mediação, né, em que áreas do direito ela pode ser aplicada, quem são os atores da mediação, né, quais as vantagens da mediação e quais as vantagens mais ainda agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de crise, de tantas incertezas e inseguranças. Espero que o conteúdo que vai ser abordado de forma simples, porque não tem como fazer uma coisa mega, né? Mas que seja de grande valia para cada um de vocês que estão aqui. Salientar também que é a nossa primeira live.
Então, a gente está um pouquinho nervoso, mas está dando tudo certo até agora. Gostaria Qualquer também coisa de relevem. Gostaria também aqui de agradecer Ah, a OAB Subseção Valença, não é isso? A OAB isso. Subseção Valença está com uma parceria, está com um projeto, na verdade, desde semana passada, a cada dia da semana realizando uma live sobre um tema específico do direito, sempre fazendo essa relação com a pandemia que nós estamos vivendo e como nós podemos nos reinventar nesse momento de pandemia, né, da Covid-19. Então, é um momento de nós, advogados, da população brasileira, buscar novos caminhos para enfrentar as consequências que essa pandemia da Covid-19 está trazendo para a gente, certo? Isso. Vamos começar então? Só rapidinho, Jared estava reclamando aí que a gente não agradece a ela. Eu não sei se foi para tu ou se foi para mim, mas obrigada, Jared, por estar no Obrigado, podcast. Jared. Bom, Jared é vamos lá minha amiga, então. minha parceira desde o curso de Direito. Beijo, Jared. Obrigado. Vamos começar? Sim, Pessoal, para que vocês entendam o que é mediação, a gente precisa falar um pouquinho de uma questão de um sistema, que é o chamado sistema multiportas, né, Andréia? A gente isso, sabe que nós, advogados, nós somos treinados sempre para o litígio, sempre para o embate. A gente vai para a exato. briga, né? A gente vai brigar na justiça para garantir os direitos de nossos clientes. E a população brasileira também está acostumada com isso. A população brasileira está acostumada em litigar. Tudo é necessário que a gente leve todas as demandas para o judiciário, através do advogado, para que o juiz dê uma sentença para que resolva o problema dele. É essa cultura que nós temos, né? Uma cultura de litígio. E aí, o sistema multiportas, que não é uma novidade no Brasil, né? Não nasceu no Brasil, o sistema multiportas tem raízes no direito comolau, então os Estados Unidos há muito tempo já trabalha com o sistema multiportas, né, Andréia? A Desde a Argentina, década de 70, né? Final de isso, década de 70, início de 70. isso. Então, o sistema multiportas já existe há muito tempo no universo jurídico. E o que é esse sistema? Na verdade, o sistema multiporta significa que, quando nós recebemos uma demanda, e aí nós, advogados e o juiz, é necessário que a gente avalie essa demanda para buscar qual é o melhor caminho para resolver esse problema. Por quê? Porque nós aqui no Brasil temos a cultura de que recebemos o problema, então vamos litigar e no final esse processo vai ser resolvido através de uma sentença judicial podendo ser recorrida, né? Essa sentença pode ser recorrida. O sistema multiportas diz o quê? Olha, a partir de agora, cada problema tem que ser trabalhado de forma específica. Então, quando você recebe o seu cliente no seu escritório, ou quando o juiz recebe um processo, a gente faz a avaliação desse processo para saber qual é o melhor caminho a se tomar. Se eu vou resolver esse processo através da mediação, se eu vou resolver esse processo através da conciliação, se eu vou resolver por meio da arbitragem ou se de fato vai ser necessário litigar. E aí esse processo vai seguir o caminho normal da instrução processual e no final vai ser dada uma sentença pelo juiz. Estou certo, André? É isso mesmo que é o sistema multiportas? Exatamente. Exatamente. Né? Quando a pessoa chega para nós advogados, às vezes as pessoas que já têm um certo conhecimento em relação a essas diversas possibilidades, elas mesmas já dizem, não, tipo aqui em Tancredo mesmo, muitas pessoas já procuram a mediação, né? Graças a Deus, a cultura aqui já está um pouco modificada e assim, tanto as pessoas podem estar com uma questão e já pensa assim, bom, isso aqui eu não quero ir para o litígio, eu quero fazer um acordo. Então, a procurar um mediador, um advogado, ou até quando entra com a ação, né, ele se debate com o que o próprio nome já sugere, né, multiportas, várias portas. Dentre essas portas aqui, usando a linguagem figurada, né, qual é o lugar que eu posso ir para resolver da melhor forma possível a minha demanda? Né? Então, facilitou bastante a vida das pessoas, inclusive a do judiciário, né? E estamos aí prosseguindo e implementando tentando fortalecer essa cultura aí,
né? Para que as E é pessoas não pensem só no litígio o tempo inteiro. Existem outras formas, outras possibilidades. Isso, e é importante a gente pontuar também que essa questão do sistema multiportas e da própria mediação não é algo novo. Então, Não, talvez seja novo para muitas pessoas que ainda não as conhecem a pessoas não. situação, mas não é algo novo dentro do nosso direito brasileiro, né? Então, o sistema multiportas, inclusive, ele tem uma expansão maior justamente com a lei dos juizados especiais, a lei 9.099, que traz para a gente a possibilidade de conciliar. Né? Então, lá em 95, a gente tem esse primeiro flerte, né, do direito brasileiro com esse sistema multiportas, que vai ganhar um impulso com a resolução 125 do CNJ, né, que estabelece essa cultura da autocomposição dos procedimentos para se evitar o litígio, e aí a resolução 125 do CNJ de 2010, então já tem 10 anos essa tentativa do judiciário, né, de combater o litígio, de se evitar o litígio, de tentar resolver o problema por vias mais fáceis e amigáveis. Então a gente tem a resolução 125 do CNJ. Oi? Não, pode concluir. A gente tem a resolução 125 do CNJ que traz para a gente, e a gente tem também a própria lei de mediação, a lei, salvo engano, 3.140 de 2015, que regulamentou, não é isso? Regulamentou todo o procedimento. Então, nós temos uma lei de mediação desde 2015, nós temos capítulo próprio dentro do novo Código de Processo Civil, o próprio novo Código de Processo Civil destaca para a gente a importância da mediação e da conciliação. O próprio advogado tem que mencionar na petição inicial o desejo ou não, né, de fazer, de participar da audiência de conciliação ou mediação. Então, o que nós vemos hoje no nosso direito brasileiro é cada vez mais a tentativa do judiciário de estimular essas práticas colaborativas para se evitar o litígio. O novo CPC, ele também mudou bastante nesse sentido, né? Inclusive, quando a gente, ao peticionar, tem que demonstrar se a gente tem um interesse ou não na conciliação ou na mediação, né? Antes era só se as pessoas quisessem, hoje a gente tem essas alternativas já legitimadas no nosso ordenamento jurídico. Então, quando a gente fala de mediação, nós não estamos falando num campo de De algo ideias, certo. né? É algo que já está positivado no nosso ordenamento jurídico, né? Tem lei, tem regulamentação, tem procedimento próprio. Então, é algo que já está aí e que nós, advogados, e principalmente nós, como sociedade, precisamos nos apegar a essas novas ferramentas, principalmente Exato. hoje em termos de pandemia, né? Porque eu estava lendo e nós temos mais ou menos 78 milhões de processos em andamento no Brasil. Seria necessário mais ou menos 3 anos e 6 meses para que esses processos fossem esgotados pelo judiciário brasileiro, mantendo aí a produtividade dos magistrados e dos servidores. A tendência é que com essa pandemia da Covid-19, o número de processos que o judiciário vai receber vai crescer bastante. Então, como é que nós vamos resolver isso, né? Como é que a gente vai resolver todos esses problemas que vão surgir em decorrência dessa pandemia? É o litígio, que a gente está vendo que para alguns casos será necessário, mas que para outros não precisará? Se já estamos vivendo um momento em que um processo que poderia ser resolvido em poucos meses, e ele leva anos se arrastando, não por culpa do juiz, mas assim, por conta da sobrecarga em si, né? Isso. Então, com essa crise da pandemia, ela vai triplicar, né? Então, a hora da gente recorrer, né, para as formas de resolver os conflitos de forma consensual é agora. Inclusive, a própria pandemia, a própria crise que estamos vivendo no momento, já tem feito as pessoas a refletirem mais sobre isso. As pessoas estão mais sensíveis nesse sentido. Por quê? Tipo, vamos supor, eu aluguei um imóvel de Rodrigo e, por conta da pandemia, eu parei de trabalhar. Eu não vou ter dinheiro para pagar esse imóvel.
E o que tem acontecido é que as próprias pessoas, antes da pessoa ir, não vou ter como, a pessoa já está, poxa, não vai ter como me pagar, né? Então, eu estava lendo uma coisa bem interessante do nosso o vice-presidente do STF, né? Ele dizendo assim que o juiz não tem como, nesse momento, ele não tem como determinar o despejo de alguém, porque seria muito injusto, né? Inclusive, ele é um dos que tem levantado bastante a bandeira do uso da mediação nesse momento, por acreditar que é a forma mais justa, mais correta das pessoas resolverem as suas questões, né? Porque fica difícil para o juiz determinar alguma coisa nesse sentido. É melhor que as partes sentem, conversem e cheguem num consenso em relação a isso. O mesmo acontece em relação à pensão alimentícia, né? Que a gente trabalha bastante nos Sejusques, né? Tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens de pais, de alimentantes, na verdade, perguntando: nossa, eu tinha que pagar 200 por mês, mas eu estou sem trabalhar, doutora, como é que eu faço agora? Né? Bom, o ideal é que você tente com a mãe ou o representante do seu filho, o responsável por seu filho, e tente diminuir esse valor, tente negociar até isso tudo passar, né? Então, assim, no momento, o que deve ser pensado é isso, é as pessoas sentarem e entenderem que todo mundo está sendo vítima, na verdade, disso tudo que a gente está vivendo e tentar negociar entre si de forma amigável, né? E a mediação está aí para ajudar vocês nesse sentido. Justamente. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre todas as consequências, né, que o Covid-19 Isso. pode trazer para o nosso universo jurídico, mas a gente precisa conceituar para vocês o que é de fato essa mediação. A gente falou do sistema multiportas, a gente falou dos caminhos que o sistema multiportas dá para a gente, que é o litígio, a conciliação, a mediação e até mesmo a arbitragem, mas o nosso foco é mediação. Então, a Lei 13.140, lá no artigo 1º, no parágrafo único, ela traz a conceituação para a gente, que diz que considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. E é importante a gente frisar bastante esse parágrafo único da Lei 13.140, porque tem muita gente que mistura conciliação com mediação. E são duas técnicas completamente diferentes. Tanto a conciliação como a mediação são ferramentas trazidas pelo sistema multiportas, né, onde um terceiro imparcial vai ajudar as partes a solucionar suas demandas, certo? Só que na conciliação, o conciliador ele tem um poder de sugerir soluções para que essas partes cheguem a um acordo, né? É uma diferença bem importante. Na conciliação, inclusive, são tratadas questões pontuais. Às vezes, as partes não têm nenhum tipo de relação, por exemplo, como é uma causa de demanda, uma causa de consumidor, onde o cliente comprou algo na empresa, a empresa não entregou dentro do prazo, o cliente entra com ação contra essa empresa, vai para a audiência de conciliação para tentar fazer um acordo. Então, não tem uma relação entre essas duas partes, né? O conciliador pode sugerir alternativas para que essas duas partes cheguem a um consenso para resolver a situação de uma forma mais rápida. Já na mediação, o terceiro também é imparcial, só que ele vai atuar de uma forma para que as próprias partes encontrem a solução para o problema delas, né? O mediador, ele não tem o poder de influenciar. Né? Isso, ele não sugere. Ele não sugere, ele não decide, a decisão pertence às partes, né? Mas o papel do mediador durante a audiência quando nasce um conflito, né? A primeira coisa que acontece é a dificuldade em escutar, um escutar o outro. Então, um dos papéis do mediador nesse momento da mediação é esse, né? Seguir ali as regras da mediação e, a princípio, facilitar o diálogo entre as partes, levando-os a escutar um ao outro e falar também de forma respeitosa.
para que as pessoas parem de olhar para o conflito em si e passem, tirem ali as suas questões pessoais e foquem em encontrar soluções, né? Então, nesse sentido, eu acho fantástico essa parte do trabalho da mediação, né? É trabalhoso, é trabalhoso conduzir uma mediação, mas de fato muito vantajoso para as partes, porque elas, além de encontrarem solução para suas questões, elas também ressignificam aquilo que elas estão vivendo naquele momento. Justamente, e uma coisa que a gente precisa chamar atenção é que a mediação ela é muito mais aplicada quando nós temos relações continuadas. E aí uma coisa que a Isso. Andrea mesmo mencionou, a mediação vai ser aplicada bastante em demandas familiares, né? Por quê? Porque o vínculo familiar pressupõe que aquelas pessoas ali se relacionam sempre, têm uma convivência estabelecida. Então a mediação vai ser muito aplicada nesses procedimentos familiares, por exemplo, que envolve direito de família, que a gente precisa trabalhar as partes para que elas restabeleçam o diálogo, para que elas consigam separar o problema da emoção. Porque quando a gente está envolvido no conflito, nós perdemos a racionalidade. A gente perde a razão, né? E aí, quando a gente consegue fazer o trabalho através da sessão de mediação, para que essas partes consigam ter a consciência de que, ok, eu tenho um problema, mas eu também preciso resolver esse problema. Qual é o caminho mais fácil para resolver esse problema? E aí, a partir do momento em que elas têm essa consciência e que elas conseguem restabelecer esse diálogo, ressignificar todo esse sentimento, a gente começa a caminhar melhor para que elas encontrem a solução do problema delas. Então, nós, como mediadores, a gente tem que fazer esse trabalho através de técnicas que nós seguimos, né? Não é feito de qualquer jeito, nós seguimos as técnicas e, por meio dessas técnicas, trabalhar para que essas partes consigam encontrar a solução do problema delas. Aí, o acordo que essas partes fazem é muito mais vantajoso porque elas que celebraram. Então, é muito Sim, melhor quando elas fazem o acordo, mais elas fácil. estabelecem ali tudo o que elas querem, porque é mais fácil de ser cumprido, né? Então, essas partes vão sair da sessão de mediação com o sentimento de que, ok, eu não consegui tudo aquilo que eu queria, mas eu consegui alguma coisa. Quando a gente recebe uma sentença que é imposta, a gente sempre tem um perdedor e um vencedor. Então, o perdedor sempre vai sair chateado, ele vai querer recorrer. Mas quando nós temos esse acordo formulado pelas partes, né, de comum acordo ali, da forma como elas estabeleceram, a chance desse acordo ser resolvido e a chance dessas partes retornarem para o judiciário para brigarem novamente é muito menor. Então, as vantagens da mediação são inúmeras. Inúmeras. E assim, é o que eu sempre costumo dizer nas mediações. No caso de família em específico, né? Quando um casamento, uma união estável, ela chega ao fim, o que chegou ao fim foi aquela relação, não foi a família, né? A família não acaba, a família ela se transforma com a dissolução da união estável, com o divórcio e tal. Mas principalmente quando tem filhos, aquela relação ela precisará perdurar para o resto da vida. Então, se você parte, a tendência é que essa relação ela seja arranhada, porque fica naquela de eu quero tirar até as calcinhas dela, eu quero tirar até as cuecas dela, da guerra, do ganha, A do briga ganha de e família, né? do ganha e perde, acaba acirrando, problematizando ainda mais essa relação que deveria se tornar saudável com o passar do tempo. Né? E o fantástico da mediação é isso, que vai ressignificar isso, vai se entender de que acabou o relacionamento, mas a relação familiar precisa continuar e, e eles buscam ali dentro das possibilidades de cada um, visando o ganha-ganha. Bom, eu posso perder aqui, mas eu ganho ali, e encaixando as peças para resolverem aquela questão da melhor forma possível para todos. Acaba por um tempo ainda tendo a relação assim arranhada, mas com o tempo é muito mais fácil de ter uma relação saudável do que
com o litígio propriamente dito. O João Rocha, que está assistindo a gente, perguntou em quais casos a mediação não é aplicável, não é recomendável. Olha só, a mediação pode ser aplicada em qualquer caso onde haja direito transacional, onde a gente possa fazer essas transações. Então, direito de família, direito de empresa, direito do consumidor, todas essas, direito do trabalho, direito previdenciário, então todas essas áreas onde a gente pode transacionar, a mediação é aplicada. Quando ela não é recomendada? Até em, Quando há... Oi? até em questões de condomínio. Isso, questões de condomínio, de contratos, aluguel, tudo isso aí a mediação é recomendada. Ela não é Ela pode se recomendada nas encaixar ações... em qualquer área do direito, né? Agora, é Isso. claro, quando não há possibilidade alguma de haver o diálogo, também se torna impossível realizar a mediação. A mediação não pode ser aplicada em ações penais públicas, né? Ações penais nós não podemos aplicar a mediação. Inclusive, tem uma técnica para questões que envolvam a ação penal, que é a justiça restaurativa, que é outro caminho, né, que pode ser aí conduzida para ações penais, mas não para todas as ações penais. Inclusive, é um problema que a gente tem na mediação, porque como nós trabalhamos com mediação, o maior número de situações trabalhadas tanto por mim quanto por André na mediação é de direito de família, é porque nós sabemos que no direito de família nós temos muitos casos que envolvem violência doméstica. E toda vez que nós identificamos que há algum caso com violência doméstica, nós não podemos mediar, porque existe um crime ali, né? Então, existindo um crime, a mediação tem que ser interrompida, tem que ser suspensa, nós temos que buscar um outro caminho para resolver essa demanda, mas que não seja por meio da mediação. Porque a mediação pressupõe que essas partes precisam dialogar, conversar, restabelecer confiança e comunicação. Então, com a presença de um crime numa situação de uma violência doméstica, por exemplo, fica difícil a gente estabelecer isso, né? Vai ter como colocar o ponto de vista dela, porque ela vai se sentir intimidada, amedrontada o tempo inteiro. Acontece muito, não é, Rodrigo? Nas audiências de mediação, quando a gente percebe que uma das partes está calada demais, aceitando tudo demais, sem estar pondo ali o seu ponto de vista, dá logo um tique assim, e a gente precisa de imediato recorrer à sessão individual, para a gente Eu acho que seria bom, Andréa, você até explicar logo como é esse procedimento. Explica pra gente como é o procedimento da mediação, que aí a gente já vai nessa seara aí como é que a gente entende o que está acontecendo ali, como a gente pode identificar que há uma violência doméstica e aí é necessário suspender a mediação. Explica pra gente o procedimento. Pronto. Eu vou começar do início, propriamente dito, né? Uma das partes procura, no nosso caso, que a gente trabalha com Sejusc, procura um Sejusc, é feita uma triagem com essa pessoa, onde é recolhido todos os dados e a pessoa relata o que é que ela deseja, né? Enquanto a pessoa relata, a gente vai ali tentando, vendo o que é que ela quer, o que é que ela deseja e percebendo se já houve ali uma violência doméstica ou não, né? Ou tanto se for homem quanto se for mulher. E aí é feito, porque se a gente percebe que existiu uma violência ali naquele momento, a gente já não faz, né? Já encaminha. Mas não tendo, a gente agenda a mediação. Essa mediação, ela é conduzida por um mediador, né? Que é um terceiro não interessado, que não tem o poder de decisão, mas que vai conduzir as partes, né? Geralmente, o ideal é que seja realizada numa mesa redonda, porque facilita os olhares entre todos os envolvidos ali naquela sessão. E o mediador inicia perguntando o nome das partes, né? O que é que explica todo o procedimento da mediação, as regras, que é a da escuta, que essa é uma das regras principais, né? A escuta, qual é o papel do mediador, quais são os princípios da mediação, né? E quais são esses princípios, né? O sigilo, né? A questão do enquanto um fala, o outro escuta. Então, a gente explica ali, passo a passo, de como vai acontecer a mediação e depois abre para que cada um, para que as partes digam,
o que deseja ali naquele momento, né? A outra também tem o seu momento de falar, e um não pode interromper o outro, faz as anotações no papel que a gente já entrega para as partes. E a partir daquele momento, cada um já tem noção do problema. O mediador vai fazer uma releitura daquilo que as partes trouxeram, né? Aquilo se trouxe alguma coisa, uma linguagem mais negativa, a gente vai transformar numa linguagem positiva. É quando geralmente o outro se sente escutado, se sente ali mais aceito, mais confiável, mais confiante. E em seguida é aberto um momento para que as partes possam sugerir os acordos, né? E aí eles vão negociando, a gente vai conduzindo. A nossa condução é sempre questionando essas partes, né, para que elas possam refletir sobre aquilo que elas estão tratando, né? E o Chegando a um acordo. engraçado, o engraçado, André, é que na própria fala dos mediandos no momento da sessão, muitas vezes eles sugerem alternativas para que o problema seja resolvido, mas eles não percebem, porque eles estão com tanto Não, ódio, com tanta raiva, o problema tomou tanta conta deles que eles não enxergam que na própria fala deles eles já estão trazendo sugestões para que o problema seja resolvido. E o nosso papel é justamente esse, separar essa raiva desse problema e mostrar a luz para ele e falar, ó, você já está trazendo para a gente soluções para que vocês resolvam essa problemática que vocês estão apresentando aqui para a gente. é muito engraçado mesmo. Para você ver o que a emoção faz com as pessoas, né? Então, eles chegando a um acordo, vai ser redigido a termo, né? E esse termo vai ser assinado por todos, mediador, as partes, e será encaminhado para que o juiz possa homologar. Então, tipo, um divórcio, por exemplo, que não tenha filhos menor de idade, num prazo de 30 dias, 40 dias no máximo, a Ou pessoa já tem, menos. ou Às vezes, menos, o a Sejusc de pessoa Valença está fazendo com menos tempo a homologação. a pessoa já tem ali uma sentença. Quando tem filho menor de idade, demora um pouquinho mais, porque tem que passar pelo Ministério Público. Mas, assim, é muito célere, é muito tranquilo, é um procedimento simples e de grande valia para quem participa e para quem faz também. E é importante a gente pontuar que não é um acordo de boca, né? Que é um jargão que a gente utiliza, né, coloquialmente, não é um acordo de boca. O acordo formulado através da mediação de conflitos, seja por meio de uma câmara privada de mediação, ou seja por meio dos Sejuscs, ele é homologado e vira um título executivo que, em caso de Sim, descumprimento, poderá ser executado. Então, a mediação, ela encurta o caminho, né, entre o nascimento do problema e a solução desse problema. E é importante também, a Andrea estava falando do procedimento, é que quando a gente identifica que uma das partes está um pouco mais recolhida, está um pouco mais retraída, né, Dea? sim, Não está falando muito, não está expondo muito, a gente tem uma técnica chamada dentro da mediação que são as sessões individuais ou privadas. Então, a gente faz a suspensão momentânea da sessão conjunta, onde nós estamos conversando com as duas partes, e passa a conversar individualmente com cada uma delas, que são as chamadas sessões individuais ou privadas. Então, a gente conversa com um indivíduo e depois nós também conversamos com a outra parte, porque na mediação a gente sempre tenta buscar esse equilíbrio. Tudo que a gente fizer com uma parte, a gente vai fazer com a outra, para que elas percebam que elas têm o mesmo grau de importância dentro da sessão da mediação. Pouco importa para a gente quem foi que trouxe o problema e que está sendo convidado para resolver o problema. Na mediação, os dois têm o mesmo grau de importância. Então, nessas sessões individuais ou privadas, é que acontecem as maiores surpresas para a gente, né? Às vezes é quando a gente identifica que há um caso de violência doméstica, ou às vezes é porque a gente identifica porque aquela mulher não quer abrir mão do carro, ou porque ele não quer abrir mão da moto, ou porque ele não fica com um bem e ela fica com outro, né? Muitas vezes é porque, eu que comprei, eu tenho uma relação afetiva com aquele carro, eu tenho uma relação afetiva com aquela casa e não vou abrir mão de jeito nenhum. Então é através dessas sessões individuais ou privadas que a gente identifica realmente por que vocês estão com tanto conflito assim, porque vocês não querem falar a verdade na sessão conjunta, né? E aí, é quando quando nós a gente consegue conseguimos, desatar o nó. quando a gente consegue desatar esse nó,
obviamente, ao fim, tudo que é diferente da sessão conjunta, onde nós conversamos todo mundo reunido, nas sessões individuais ou privadas, é separadamente com cada um dos dois. E aí, no final da sessão individual ou privada, a gente pergunta para a parte, eu estou autorizado a repassar para a outra parte tudo o que você me falou? Se ele autoriza, a gente repassa e continua, né, o procedimento. Se ele não autoriza, pelo menos a gente entendeu, e aí, a partir do momento que a gente entendeu, a gente já tem em mão outras técnicas para conduzir esse caminho, essa situação, para a gente chegar aí num acordo formulado por essas partes, né? Então, é bastante curioso como muitas vezes questões pequenas travam um acordo, toda uma negociação. Então, através dessas técnicas aí da mediação, a gente consegue, com muito suor, chegar na solução do problema apresentado por essas partes. É sofrido, mas é bom. Uma pergunta aqui de Joan. Pode haver fracionamento nas mediações? Procurar por mais de um dia? Pode sim, Joan. Tem mediações que a gente consegue fechar ali, conseguir um acordo em uma só sessão, que dura em média 1 hora e meia, 2, a depender de 2 horas em média. de cada situação, né? Tem situações que são mais rápidas, outras não. E tem situações que a gente precisa remarcar quantas vezes forem precisas para chegar num acordo. Então, pode sim haver o fracionamento. Nós já tivemos sessões de mediação, mediações que precisaram de 3 sessões de 2 horas e meia cada, para que a gente, somente depois da terceira sessão, conseguisse chegar ao acordo. E tivemos sessões que em 1 hora a gente conseguiu resolver. Mas podemos sim fracionar. Tem que já vai também tão de boaça assim, que já chega com o acordo pronto, é só para botar no papel. Isso. Não é principalmente, maioria, né? Infelizmente. Mas aí o nosso papel é justamente facilitar isso. Mas sim, pode ser em uma única sessão, pode ser em mais de uma sessão. Claro que se as partes quiserem, se chegou na primeira sessão, não fez acordo, e elas não querem mais resolver através do princípio que a gente chama de autonomia da vontade das partes, né? Sim. Se elas não querem, a gente encerra e um beijo, tchau, infelizmente não podemos ajudar, e elas seguem o caminho delas. Mas quantas vezes as partes quiserem participar, quantas sessões forem necessárias para a gente conseguir chegar a um acordo, nós podemos fazer sim, não tem nenhum problema. Não tem nenhuma restrição com quantidade de número de sessões praticadas para a mediação de conflitos. Certo? Então, vocês já conheceram o procedimento. Só pontuar rapidinho aqui para vocês que a mediação ela pode ser processual e pré-processual. A Andrea relatou para a gente todo o procedimento da mediação pré-processual, que é quando ainda não existe um processo, né? As partes buscam ou o Sejusc, ou uma câmara privada, ou um advogado particular para resolver o problema dela antes de que isso vire um processo, para se evitar o processo. Contudo, as mediações também podem ser judiciais, que é quando já existe um processo, mas aí o juiz, através do sistema multiportas, ele vai designar o melhor caminho para aquele processo. Ele pode requerer uma audiência de instrução e julgamento, ou ele pode mandar aquele processo para conciliação, ou ele pode mandar aquele processo para mediação, certo? Então, a gente tem 2 mediações tratadas na Lei 13.140 de 2015, que é a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Na mediação extrajudicial, qualquer pessoa que tenha capacitação em mediação poderá atuar, certo? Tem que ter capacitação, pode ser qualquer indivíduo maior de 18 anos com capacitação técnica para atuar na mediação extrajudicial. Já na judicial, é necessário que seja o indivíduo com nível superior e com mais de 2 anos de formação em nível superior e com formação específica em mediação judicial. Aqui na Bahia, nós temos a formação da mediação judicial através da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça. Então, só para trazer para vocês essas 2 diferenças. E puxando um pouquinho aqui para nós, que somos advogados, né? Nós podemos atuar com a mediação, tanto aí dentro da mediação judicial, né? Optando que o nosso processo seja encaminhado para uma mediação, ou então através da mediação extrajudicial.
que é justamente tentar fazer esse acordo através da mediação em nosso escritório ou através de uma câmara privada de mediação para resolver, matar a situação ali naquele momento de uma forma mais rápida, sem a necessidade de ingressar no judiciário, né, de esperar meses e às vezes anos para que essa situação seja resolvida. É Rodrigo, isso, Andréia? é importante lembrar também que o advogado ele não é uma peça excluída numa Não, sessão de advogado é fundamental. as partes, inclusive a gente adora quando vão. Então, assim, tanto na mediação, na mediação pré-processual, o advogado pode participar com o seu cliente? Pode, tranquilamente. Né? É muito bem-vindo. Inclusive, é até melhor para o advogado resolver essa situação através de uma mediação do que ter que Mais litigar. Vai ser rápido, mais mais rápido. prático. Vai Tem uma receber os pergunta honorários do mesmo jeito, só que de uma forma mais é, prática e rápida e eficiente, né? e eficiente. Tem uma pergunta aqui de Medrado. Medrado. Meu Deus, espera aí que eu perdi a pergunta. Você está conseguindo visualizar Então, aí? enquanto o Dea Porque ele acha a pergunta se pergunta, quando o acordo não é cumprido, como é que pode ser resolvido, né? Pode ser executado esse acordo, porque ele tem sentença, não é um acordo que não tem validade jurídica, ele tem validade jurídica sim. Então, se uma das partes não cumpre, o outro pode executar aquele acordo. É interessante dizer também que, por muitas vezes, as próprias partes elas voltam para a mediação para renegociar aquele acordo que não foi cumprido. Outras pessoas preferem judicializar para que seja cumprido aquele acordo que foi feito. Então, isso, fica esse acordo bastante também a critério de cada parte. Esse acordo pode ser renegociado através de uma mediação extrajudicial no Sejusc ou em câmaras privadas, ou também pode Isso. ser executado diretamente no juízo, né? No juízo competente. A Andrea falou da importância do papel do advogado, e a gente pontuou a mediação extrajudicial. Na mediação judicial, o papel do advogado é obrigatório. É obrigatória a presença do advogado nas mediações judiciais, que é quando já existe um processo, e se a parte não tiver condição de contratar um advogado, a Defensoria Pública estará à disposição para essa parte, certo? Superado essa parte aí, Dea, podemos seguir? Podemos, porque já são 19h42. Isso está passando rápido. Vamos falar um pouquinho Mas agora. tem uma pergunta aqui de Irã Santana Barreto. Ela pergunta se quando a parte não aguenta nem ouvir a voz do outro e é intimado para participar de uma audiência de conciliação, se uma das partes pode se ausentar. Pode. Se você não Pode. quer ir, não vai, e o processo vai prosseguir para instrução e julgamento de forma litigiosa. Tranquilo. Isso, ninguém Agora, é uma hora você obrigado. tem que encontrar o dito cujo. Ninguém é obrigado a permanecer na audiência de mediação, né? Medida de conciliação. Como a gente mencionou aqui, um dos princípios estabelecidos na mediação é justamente a autonomia da vontade das partes. Tudo é feito Isso. ali de acordo com a vontade das partes. Se elas não querem participar, se elas não querem um acordo, se elas não querem estar ali, infelizmente nós temos que suspender o procedimento. Mas assim, a gente tem que usar um pouquinho a racionalidade para enxergar qual é o melhor caminho para que eu resolva aquela situação. Muitas vezes nós vemos problemas simples que podem ser resolvidos através de uma mediação, mas a parte está tão fechada no problema dela que ela pouco se importa. E aí vai ter que litigar e não sabemos se é um caminho mais longo para isso, né? E às vezes, numa sessão de mediação, você vai ouvir a voz daquela parte que você odeia só ali naquele dia. Em instrução e julgamento, Isso. você pode ser obrigado a ouvir mais vezes. Várias vezes. Várias vezes. Quantas vezes necessário Mais alguma for. pergunta? Eu tinha visto uma, mas não estou lembrada. Ou não estou achando. Mas eu acho que a gente pode... Estou tendo dificuldade aqui para ver. Vi também uma... Então, vamos falar um pouquinho de como essa pandemia pode acabar impactando o nosso trabalho? Sim, sim, sim. Olha só, nós vivemos uma situação atípica do mundo, né? Ninguém esperava passar por um problema desses.
a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, além de estar tirando muitas vidas, né? No mundo todo, infelizmente, hoje mesmo nós vimos que o Brasil já tem mais de 80 mil casos, mais de pessoas infectadas, mais de 5 mil pessoas mortas. Então, além de todo o impacto humano que não tem como ser suprido, né? Porque vida não tem como. Infelizmente, é um problema que não dá para ser sanado. Então, além de todo esse impacto humano, nós temos os impactos jurídicos, nós temos os impactos financeiros, né? Então, nós sabemos de todos os problemas decorrentes da pandemia do Covid-19. Nós sabemos das dificuldades de várias empresas em manter empregos, nós temos a dificuldade de várias pessoas de continuarem honrando com seus pagamentos, contratos de aluguéis, pensão alimentícia. Então, são inúmeros problemas em decorrência dessa pandemia aí do Covid-19. Como resolver, né? A gente mencionou lá no início da live que nós temos quase 80 milhões de processos no judiciário brasileiro, 78,7 milhões de processos no judiciário brasileiro, que seria necessário mais de 3 anos para resolver, mantendo a produtividade de magistrados e servidores, e que agora, com a pandemia do Covid-19, a tendência é que nós tenhamos muito mais. Então, como resolver esses inúmeros processos que surgirão e que já estão surgindo, né, em decorrência da Covid-19. Então, a Justiça do Trabalho mesmo vai encher de processos por conta de dispensas, de demissões. Então, como resolver? Nós sabemos que a mediação ela pode ser aplicada em qualquer área, no direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito de família. E o engraçado pontuar é que a grande maioria das empresas brasileiras são empresas familiares, né? Ou são, e nós sabemos também de um grande número de pequenos e micro empreendedores, que são as pessoas que têm mais dificuldade em manter seus funcionários, né? Têm mais dificuldades em manter os seus negócios. Claro, as grandes empresas têm as dificuldades delas, mas a gente sabe que os microempreendedores, os microempresários têm uma dificuldade maior ainda. Então, os supermercados de bairro, as farmácias de bairro, o autônomo, todas essas pessoas foram bastante impactadas por conta da pandemia do Covid-19. O que a gente faz? Litigar, a gente vai ingressar com o processo e esperar que o judiciário resolva isso? Talvez não seja o caminho mais adequado, né? Quando a gente busca um médico, por exemplo, a gente não busca esse médico esperando que a cura venha com 3 anos, que a cura venha com 2 anos. A gente quer que o médico diga, meu filho, com esse remédio aqui você vai sarar rapidinho, né? E aí, quando o cliente busca o nosso trabalho, a gente queria ser o médico e dizer para eles, olha, o seu problema vai ser resolvido de forma rápida. Só que, infelizmente, o judiciário não é assim, por conta da alta demanda no judiciário brasileiro, né? Então, nós, advogados, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, porque nós teremos vários problemas para resolver. E a mediação é esse caminho. Oi? Se permitir o novo. Se permitir ao novo, né? Há um novo que não é tão novo, mas pode ser para muita gente. O novo se permitir, porque assim, às vezes você vai para o litígio, mas não é tão vantajoso para você, não é tão vantajoso para o seu cliente, né? Então, é necessário perceber que existem outras possibilidades e se reinventar, porque a gente precisa disso, estar se reinventando o tempo inteiro. Então, imagine, por exemplo, alguém que tem um contrato de aluguel, que não está conseguindo pagar, né, o aluguel ali em dia, e Sim. aí ao invés de você tentar, por meio do litígio, ingressar com um processo para uma revisão contratual, é muito mais fácil você chamar a outra parte para uma conversa para tentar renegociar esse contrato através de uma mediação de conflitos. Então, talvez até em uma semana você consiga resolver a sua demanda, que poderia levar meses no judiciário. Então, nós temos que ter essa perspicácia de enxergar esse momento também como um surgimento de novas oportunidades.
o direito ele é mutável, né? Ele vai mudando, ele vai se adaptando com as realidades, e nós como É, advogados, e nós como sociedades, temos que encarar esse momento aí da pandemia como surgimento também de adaptar essas novas situações. Então, o que eu vou ter que fazer de novo para resolver essa situação, esse problema de forma mais rápida, sabendo que litigar é um caminho, mas vai ser um caminho mais demorado. Porque essas partes precisam resolver o problema delas de forma rápida, né? De forma célere. Então a gente vai ter que unir eficiência com celeridade. E a mediação é um desses caminhos para esses indivíduos interessados em resolver suas questões. célere, econômico, né? Econômico, quando a gente diz, não é que é um valor possível, né, das pessoas arcarem. Então, nesse momento, é o que eu vi na Comissão de Mediação da Bahia, né? É a hora da mediação, é a hora da resolução consensual dos conflitos. No momento, é o melhor caminho que as pessoas têm. Porque, como eu disse inicialmente, né, ninguém tem culpa do que está passando, do que está vivendo, ninguém tem culpa de ter os seus rendimentos diminuídos nesse momento ou até cortados de forma total, né? É muito triste o que a gente está vivendo. Então, assim, esse é um caminho que pode contemplar a todos e da melhor forma possível. E nós, como advogados, precisamos estar atentos, né? Porque também não adianta eu colocar, eu induzir o meu cliente a ir para o litígio, se por vezes ele não vai ter nem como pagar aquilo direito, ele vai passar aperto desnecessário, né? Ou levar um tempo para resolver uma coisa que poderia ser resolvida em uma semana, por exemplo, né? Afogando, superlotando ainda mais no judiciário com coisas que poderiam ser resolvidas através do sistema multiportas. Isso. E é importante a gente salientar aqui que não há vilões, né? Não tem vilões nessa história. Infelizmente, a pandemia foi algo incontrolável que ninguém previu e aconteceu e que mudou a realidade de todo mundo, né? E aí os microempresários, por exemplo, eles foram afetados por conta disso, mas os seus empregados também foram afetados por conta disso. Então, todo mundo está saindo perdendo nessa situação. Se todo mundo está saindo perdendo, essas duas partes precisam encontrar o melhor caminho para que essa demanda seja solucionada de forma rápida, eficiente e menos custosa. Então, a mediação pode ser essa via para que esses indivíduos, para que esse microempresário, para que esse empregado que ou foi demitido ou está em vias de ser demitido, de encontrar a melhor solução para eles, né? Desse pai de família que tem uma pensão alimentícia para pagar, mas que perdeu seu rendimento. E agora, o que é que eu faço? Porque eu sou obrigado a pagar a pensão alimentícia mesmo desempregado, porque a obrigação de alimentar não cessa, né? Então, tudo bem, mas minha realidade mudou. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso renegociar com essa outra parte para que eu me adapte a essa nova realidade também. Então, é importante a gente frisar isso, de que é o momento da gente sentar, ressignificar esses problemas e encontrar o melhor caminho para essa solução, que vai ser na base desse diálogo, dessa conversa, para que esses indivíduos consigam resolver e para que a gente evite mais processos custosos, demorados, e a gente sabe que, infelizmente, a justiça brasileira demora porque é muito processo para poucos magistrados, para poucos servidores, né? A gente sabe muito bem a realidade do nosso judiciário, também em conta por conta dessa cultura de litígio, porque tudo a gente quer levar para o litígio, tudo a gente quer levar para o judiciário. Então chegou o momento da gente rever todas essas situações. A pandemia do Covid-19 trouxe para a gente esse momento de reflexão em todos os âmbitos de nossas vidas, né? Mas a gente vai pontuar aqui no âmbito jurídico, mas mudou a realidade de todo mundo Ao em todos os contrário. aspectos, né? 7h54, já estou finalizando, mas mudou a realidade de todo mundo, então é o caminho que a gente busca para encontrar a melhor solução para os nossos problemas e para os problemas dos nossos clientes. Com Tá com certeza. você.
Eu vou finalizar aqui só rapidinho. Gerval perguntou se existe a possibilidade de realizar a mediação por conferência. Pode sim, Gerval. Pode Inclusive sim, agora, Gerval. nesse período de pandemia, em que está tudo parado, vários estados já estão realizando por videoconferência, né? E para Inclusive, tem finalizar, previsão na própria Lei 13.140 a possibilidade de realização de mediação por isso, via de muito bem lembrado. videoconferência. Uhum. Pontuar Bom, também que nós aqui, né, Dea, a gente sim, trabalha através do Sejusc também, do Sejusc da comarca de Valença, que engloba a cidade de Presidente Tancredo Neves, Valença, Cairu, as ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo. Então, o problema de toda essa comarca pode ser resolvida, caso mediável, no Sejusc de Valença, onde nós atuamos. O Sejusc de sim. Valença, graças a Deus, tem quase 70% de eficácia na solução dos acordos aí extrajudiciais. Então, E nós em Tancredo trabalhamos também, né? em Que Tancredo, em existe parceria a com o Instituto parceria Direito e do Cidadania. ITP com o Sejusc e as pessoas de Tancredo e região também podem nos procurar aqui, né, para resolver essas questões. Isso mesmo. Eu acho que a gente vai precisar encerrar, né? Olha Eu só, estava olhando. a gente está com ideia de fazer outras lives mais específicas, a gente tratar de mediação em direito de família, mediação em direito do trabalho, mediação em direito previdenciário. Esse aqui foi o nosso teste para ver como é que a gente fazia, como é que Tá um funciona. texto legal. Se vocês gostaram aí, ó, dê o feedback depois pra gente, mas nós estamos com planos de fazer várias lives assim, pelo menos ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas para tratar da mediação em áreas específicas, certo? Então, se vocês gostarem, se vocês pedirem, nós queremos sim. Deixa A eu gente viu aqui aí. que deu certo. Mas gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Nós tivemos em mais de 40 pessoas assistindo a live ao vivo. Gostaria de agradecer à Subseção Valença. Né, nós tínhamos já vontade de fazer essa live e unimos o útil ao agradável com o projeto aí da Subseção de Valença, da OAB Valença, da nossa subseção. Então, muito obrigado à diretoria da OAB Subseção Valença. Obrigado, Dea. Não vou falar Andréia, doutora Andréia, é Dea. Obrigado, A Dea, por ter intimidade. feito essa live comigo. Nós teremos feito essa live Eu juntos. te E obrigado a agradeço. todo mundo que assistiu. Eu que te agradeço. Só para finalizar rapidinho, eu vou falar aqui uma frase que Barroso, né, Luiz Roberto Barroso, falou e que me chamou muita atenção na época, e eu acho que vem a calhar para esse momento, né? Quando ele diz que o advogado do futuro, e o futuro chegou, não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita, né? Eu acho que tem muito Justamente. a ver com o momento em que estamos vivendo, né? Não estamos no momento de criar mais problemas, né? Estamos na hora de tentar ser mais empáticos uns com os outros e tentar resolver as nossas questões, os nossos conflitos da melhor forma possível, né? Porque já chega de tantos pesos nas nossas costas. Né? Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram com a gente desde o início, né? Teremos mais em breve e espero que vocês Vamos estejam seguir. conosco de novo. Gente, a gente vai encerrar, senão o Instagram vai cortar a nossa transmissão, que a gente só pode ficar por 59 minutos. A gente viu aqui que dava para falar por muito mais tempo, mas nessa uma hora já deu para a gente falar bastante para vocês. Muito obrigado. Nós vamos deixar a live Obrigada, salva aqui no Instagram. Um beijo para todo mundo. Eu sei que vai todo mundo daqui a pouco assistir live de show de uma banda de forró famosa aí. Eu sei que tá todo mundo querendo. Então, muito obrigado mesmo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, Rodrigo.